administrativos, que é o SEI. Opa, pode. Tá todo mundo me escutando aí? Tá, né? Além da ferramenta do SEI, o TRF4 cedeu para a Justiça Militar mais 2 outros sistemas. Um chama-se GEAFIN, o outro será o SER, que é o Sistema de Recursos Humanos. O Sistema de Recursos Humanos ainda está em fase incipiente, a gente ainda está fazendo tratativas com o TRF da 4ª, porque o nosso SRH, o nosso Sistema de Recursos Humanos, ele está muito defasado. E o novo SER, que é o sistema que foi desenvolvido pelo TRF, ele, além de já conversar diretamente com o SEI, ele tem algumas funcionalidades que facilitam o nosso dia a dia, e o tribunal está trabalhando num sistema único de recursos humanos para poder atender toda a justiça militar. Nossa intenção é de que, durante o exercício de 2019 e 2020, a gente trabalhe com a implementação desse novo sistema. Agora, um dos sistemas que ele já está implantado na Justiça Militar da União chama-se GEAFIN. O GEAFIN ele veio para substituir o LICIMAP, que é o Sistema de Patrimônio da Justiça Militar da União. O LICIMAP é um sistema muito antigo, ele é um sistema que não admite mais suporte, ele não tem conversado muito com o nosso banco de dados e não tem atendido às exigências do Tesouro com relação ao registro das depreciações e os registros das amortizações dos nossos inventários. Toda vez que a gente compra um mobiliário, a gente compra um material permanente, e esse material permanente ele é registrado, antigamente ele era registrado no LICIMAP. Os senhores já sabem que para as auditorias existe uma rotina de comprou um material permanente, colocou no orçamento, fez a compra, esse processo vem aqui para o tribunal para que a nossa área de patrimônio dê o tombamento, registre esse bem nos inventários de cada auditoria e a gente dá o número do tombamento desses bens. A partir do momento que a gente dá o número de tombamento desses bens e ele é registrado no inventário, a partir do momento em que a auditoria pagou aquela ordem bancária, aquele sistema ele se fez registrar no balanço de cada unidade gestora. A Secretaria do Tesouro Nacional exige que, a partir de um momento, e isso é uma norma contábil, a partir do momento em que um bem é registrado no balanço de um órgão, ele deve sofrer um procedimento que a gente chama de depreciação. Existe a depreciação, existe a exaustão, existe a amortização, dependendo da natureza do bem, do intangível que a gente está tratando, ele sofre um tratamento diferenciado. Só que o que acontece? O sistema contábil, o CIAF, ele está realizando, ele tem contas específicas para realizar essa depreciação, mas o sistema de patrimônio LICIMAP, ele não, que é o que faz o mapa patrimonial de cada auditoria, ele não está adaptado para fazer essa depreciação. Então hoje existe um descasamento entre o balanço de toda a Justiça Militar da União. Estamos falando de tribunal, estamos falando de 100% das auditorias. Existe um descasamento entre o inventário, a relação de bens físicas de cada auditoria, o valor constante nesse inventário e o respectivo registro contábil desse inventário. Porque o inventário ele tem que sofrer pelo sistema patrimonial nosso da JMU essa depreciação, e o nosso sistema ele não está registrando essa depreciação da maneira correta. E aí, a partir do momento em que mensalmente a nossa área de patrimônio tem que gerar um mapa patrimonial, que é justamente a evidenciação dos saldos contábeis dos móveis de cada inventário, de cada auditoria, e esses saldos terem sido sofridos a depreciação daquele mês, a gente aqui na qualidade do setorial contábil, a gente entra no balanço, no balancete de cada UG para poder fazer esse registro de vocês. Só que a gente não está conseguindo fazer esse registro das auditorias, porque o sistema ainda não está funcionando. Então hoje nós estamos com esse descasamento. Isso tem sido fonte inclusive de ressalvas na declaração do contador, nas nossas contas perante o TCU.
e o nosso ministro-presidente ele está bem sensível com essa questão. Isso não é culpa de nenhum dos ordenadores de despesa, isso é um problema específico da área de patrimônio aqui do tribunal, que nós estamos tentando nos adaptar. E por força disso, então, foi celebrado esse convênio com o TRF e agora nós já estamos utilizando esse sistema, que é o sistema GEAFIN. O sistema GEAFIN, ele foi implementado agora, oficialmente, mês passado, pelo ministro-presidente, numa sessão aqui no tribunal, a parte de material de consumo, que não afeta as auditorias, porque as auditorias não possuem almoxarifado regularmente instituídos, a não ser o foro da primeira e o foro da segunda CJM, que tem uma sala e um volume muito maior de material de expediente. Serão as únicas auditorias que possuirão o almoxarifado e posteriormente vai ser realizado um trabalho conjunto com o nosso almoxarifado, a nossa área contábil e esses dois foros, para que eles possam oficializar o almoxarifado. Atualmente, cada auditoria, todo material de expediente que uma auditoria compra, esse material de expediente ele é pago como se fosse material de consumo de uso imediato. É claro que cada seção de administração, cada cartório, antigamente, eu não sei se hoje ainda existe com o EPROC, né? Mas antigamente cada cartório tinha uma salinha com um monte de pasta de tudo quanto é cor, para poder fazer a abertura dos processos judiciais, né? Agora eu acredito que deva ter só resquício dessas capas de processos judiciais aí. Mas as sessões de administração, a gente tem ciência de que todas as sessões de administração elas têm uma salinha, e essa salinha é onde ela guarda os cartuchos, o material de expediente que foi comprado para atender as demandas do juízo. Como o volume de material de consumo de todas as auditorias é relativamente pequeno, o custo-benefício de se fazer um controle de estoque, de almoxarifado de cada juízo e o trabalho que isso dá, a gente avaliou a não necessidade de implementação oficial de um almoxarifado em cada auditoria, até porque teria que ter um responsável para poder cuidar desse almoxarifado, ainda que hoje a gente saiba que todas as auditorias têm essa salinha, e essa salinha, de certa forma, ela tem acesso restrito, ela fica lá na seção de administração, na maioria dos casos, e cada gestor ele tem um controle da movimentação, da entrada e da saída do material, desse material de consumo. Agora, com relação ao material permanente, a partir do ano que vem, fevereiro do ano que vem, a gente vai começar a fazer a migração dos inventários de cada auditoria para o novo sistema GEAFIN. Para que a gente faça essa migração é muito importante. Aí eu conto muito com a colaboração de todos os senhores. Eu acredito que praticamente todas as auditorias, se ainda não o fizeram, já devem estar em vias de soltar a portaria designando a Comissão de Inventário de 2018, né? Porque o relatório final de inventário, se não me falha a memória, os senhores vão ter que encaminhar para a nossa diretoria de patrimônio até março do ano que vem, né? Então a gente pede aquela auditoria que ainda não soltou o relatório, a portaria designando a Comissão de Inventário, que a faça e que, por favor, orientem aos colegas que estão nessa comissão para fazer este relatório o relatório mais detalhado possível. Não vamos deixar cacareco nas auditorias, não vamos deixar entulho nas auditorias. A gente sabe que esse ano, por ter sido um ano eleitoral, é um ano mais difícil de se fazer doação. Na realidade, a lei veda a gente realizar doações nesse ano por ter sido um ano eleitoral. Mas aquele material que porventura esteja inservível, esteja irrecuperável, esteja ocioso, já deixem evidenciados no inventário de vocês, para que agora em 2019 os senhores procedam, já possam iniciar, porque na realidade a partir de agora, porque nós já estamos no final do ano, mas depois do resultado final das eleições, a partir de agora os processos de doação eles já podem ser encaminhados de maneira normal. Muitos órgãos, como agora está entrando no período de recesso, de final do ano, não vão instruir um processo de doação agora no mês de dezembro. E a gente
nem oriento os senhores a fazerem isso, porque não vai dar nem tempo de entregar oficialmente esses relatórios aqui para o tribunal, para ele conseguir lançar a baixa desses bens ainda nesse exercício. A nossa intenção não é fazer agora em dezembro o maior número de baixas possível, mas e sim de que todos os relatórios de inventário de cada auditoria sejam feitos o mais detalhado possível, evidenciando a real situação de cada bem e a intenção de desfazimento desses bens, para que, caso os senhores já deem start a um processo de doação, já se valham desse relatório para abrir um processo de doação, um processo de cessão, de acordo com a classificação dos bens, que o pessoal da seção de administração ele já tem familiaridade com os termos. Se a gente vai doar para uma administração pública, federal, aí o bem ele tem que ser classificado como ocioso. Se já for para uma entidade filantrópica, algum OCIP, ele já tem que ser classificado como inservível. Então a gente tem que ver a natureza. Vamos prestar atenção na natureza de classificação do estado desse bem. Assim que os senhores terminarem o inventário, por favor, já iniciem o processo de doação. E encaminhem isso para a gente até o início do ano que vem, porque a partir de março do ano que vem a gente vai começar a fazer a migração dos dados, dos balanços, do inventário de cada unidade gestora para o novo sistema GEAFIN. E aí, essa migração, quanto mais limpa tiver a nossa base de dados, menor problemas a gente vai ter, menos problemas a gente vai ter, mais consistente vai estar o relatório de inventário de todas as unidades gestoras, para que depois os senhores tenham condição de acompanhar esse inventário sem maiores problemas. E a data limite para encaminhamento dos processos de incorporação de material permanente é o dia 19 de dezembro. Então, caso alguma auditoria ainda esteja em processo de aquisição de material permanente, se vocês fizeram alguma licitação, na realidade existe uma norma da DORF, uma orientação da DORF que pede que todos os órgãos da JMU concentrem a aquisição de material permanente no primeiro semestre. Mas a gente também sabe que por conta agora dos prescindíveis, talvez um ou outro órgão possa ter solicitado um remanejamento para fazer alguma aquisição ainda nesse segundo semestre. Então, caso alguma auditoria esteja em processo de aquisição de material permanente, tentem fazer com que esse material permanente seja liquidado ainda nesse exercício e encaminhem esse processo para a nossa diretoria de patrimônio para eles registrarem ainda esse ano no inventário de vocês a aquisição de material permanente. Essa é a orientação assim, principal com relação à parte de inventário que eu gostaria de passar para os senhores. Hoje a gente está mudando para esse sistema, o GEAFIN, por dois motivos. O primeiro é o fato de que o nosso sistema ele possa se adaptar às regras e normativos contábeis que hoje já vigem e a Justiça Militar da União não está adaptada. O segundo é para que a gente tenha condições de fazer um problema que existe hoje, que muitos juízes auditores reclamam, que o juiz auditor ele é dono do orçamento, ele faz a proposta orçamentária dele, ele adquire o material permanente, mas na hora de desfazer o material permanente ele não pode se desfazer por si só. Ele tem que encaminhar o processo para Brasília, o ministro-presidente do tribunal tem que autorizar a baixa daquele material permanente. Toda vez que uma auditoria adquire um material permanente, tem que encaminhar esse processo aqui para Brasília para a gente fazer o registro e o tombamento desse bem. E com esse novo sistema, o LICIMAP, ele vai permitir maior autonomia às unidades gestoras. O GEAFIN, ele vai permitir com que cada unidade gestora, a partir do momento que ela adquirir o seu material permanente, ela possa entrar no sistema, ela já possa gerar o seu número de tombamento desse sistema, ela já possa gerir o seu inventário, para poder facilitar e minimizar essa tramitação burocrática que existe hoje, principalmente com relação ao desfazimento de bens. Então, os dois aspectos eu gostaria de ressaltar aos senhores. Por favor, orientem
aos membros da comissão de inventário que esse relatório seja o relatório mais completo da vida deles, da auditoria, se desfaçam de todos aqueles bens que porventura vocês vejam que não existe necessidade de que isso ainda componha o inventário de vocês, e aí iniciam um processo de doação. Se for necessário, é claro, bem que vocês não vão sair doando bem que realmente está em utilidade para a auditoria, né? E observem, por favor, o prazo de dia 19 de dezembro para encaminhar ainda esse ano para a DIRAD, a nossa antiga diretoria de patrimônio, os processos de material permanente que ainda não foram encaminhados esse ano aqui para a DIRAD. E, infelizmente, a gente tem muitas auditorias que fizeram compras de material permanente em fevereiro e até hoje. A gente viu que a auditoria comprou, a gente viu que está lá no CIAF que a auditoria pagou a ordem bancária, aquela cadeira, aquela mesa, mas o processo até hoje não chegou aqui na diretoria de patrimônio para eles fazerem o registro no inventário desses bens. Então, por favor, verifiquem todas as aquisições de materiais permanentes que os senhores fizeram nesse ano. Caso algum processo não tenha sido encaminhado ainda aqui para o registro no inventário, encaminhe até o dia 19 de dezembro. Próximo passo é o prazo, faltam mais 3, é o item com relação à anulação de nota de empenho. Vou passar para a Érica. Érica. Tá ótimo, amor. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Só uma pergunta, por favor. Pois não, doutor Izona. Em relação aos conformistas, nós estamos aqui com 2 conformistas. Seria interessante que elas acompanhassem o restante da reunião ou podemos liberá-las? Os regimes da conformidade? Eu vou falar aqui no finalzinho. É só uma. É simples, mas. Fala logo, então. Logo, né? A gente já vai falar logo a observação com relação ao conformista, então, doutora Edizona. Aí o senhor poderá liberá-los. Não temos. Estamos aqui por conta da reunião. É só porque se o assunto for ser abordado, elas permanecem. Caso contrário, elas serão liberadas, né? Tá certo. Mas é simples, é só uma questão com relação ao registro da conformidade. Eu já vou passar a palavra agora para a Érica. A Érica é a supervisora da nossa seção de contabilidade, a nossa contadora responsável da Justiça Militar da União. E é ela que faz a declaração do contador para a gente encaminhar para a Secretaria do Tesouro Nacional para compor o BGU os dados relativos à JMU. Então, todos os ajustes que a gente está solicitando, as supervisões que façam os lançamentos contábeis agora no CIAF, é justamente para que ela tenha condições de atestar a regularidade dos nossos balanços, para que agora no início do mês de janeiro a gente tenha condições de encaminhar isso para a STN. Aí eu vou passar então para a Érica, que é a nossa supervisora. Aqui presente na reunião estamos, além de mim, do doutor Afonso, a Dalila, que é a nossa coordenadora, que está substituindo a Rita, nossa coordenadora de avaliação. Da DOF nós temos o Ivo, que todos aqui o conhecem também, o nosso coordenador da área de financeira lá na DOF, de orçamentária lá na DOF. E nós estamos aqui presente também o Paulo, que trabalha com a Érica lá na setorial contábil. Vou passar para ela. Muito obrigado. Desculpe a interrupção. Que é isso, fique à vontade. Assim, eu não sei se só tem conformista. Boa tarde a todos. Eu não sei se só tem os conformistas na quinta, mas assim, os conformistas que estão presentes, é bem simples a questão das datas que eles devem observar. Normalmente não muda o fluxo agora em dezembro, né? Tipo, sempre vocês têm que dar conformidade até 3 dias úteis depois, né, da análise da documentação. Essa parte dos conformistas de gestão, eles são extremamente importantes para o nosso trabalho contábil. Por quê? Porque são eles que estão com a documentação em mãos. Então, assim, a análise documental e legal é feita pelos conformistas de gestão. Então, assim, o que acontece? Existe uma excepcionalidade agora no fechamento do ano. Às vezes, a unidade precisa fazer lançamentos no início de janeiro, mas ainda estando no CIAF de 2018. Então, assim, todo lançamento que for feito em janeiro e que for referente ao CIAF de 2018, vocês têm que dar conformidade de gestão também, certo? Então, assim,
mesmo encerrando, tipo, dia 31 de dezembro, né, 31 de dezembro de 2018, às vezes, alguns lançamentos que a gente vai explicar aqui no decorrer do ano, da reunião, alguns lançamentos precisam ser feitos ali na primeira semanazinha de janeiro. Então, o que é que o conformista precisa observar? Que ele tem que verificar se houve alguma movimentação, né? Normalmente, os lançamentos acabam todos... Fica com a data contábil de lançamento do dia de 2019, mas existe uma data que eles conseguem retroagir, o sistema volta como se fosse 2018. Então, esse processo de transição ali, é necessário que na primeira semana de janeiro, até o dia 8 de janeiro, o conformista ele precisa entrar e analisar se existem documentos que ainda faltam ser verificados. Então, é só essa data que o conformista de gestão precisa observar, certo? Vocês têm alguma dúvida sobre essa parte da conformidade de gestão? Tranquilo? Posso passar para o próximo? É bem o que a Érica falou, porque durante o início do ano a gente tem muitos documentos que ainda podem ser realizados com essa data de 31 de dezembro. Por isso que o sistema permite, excepcionalmente, que até o dia 8 de janeiro os senhores entrem para poder fazer o registro do dia 31, o registro da conformidade do dia 31 de dezembro. Exatamente. Então, assim, é sempre observar, assim, durante a primeira semana de 2019 e lá no CIAF, né, 2018, e verificar se tem algum documento novo que vocês precisam fazer verificação. Então, essa observação que é importante para o conformista. Então, assim, existe esse prazo... Chegamos! Olá, tudo bem? Boa tarde, Zay. Boa tarde, Ademar. Boa tarde! Estamos chegando. E a todos aí de Salvador. Tudo ótimo. A gente agora já está na parte, a gente falou sobre algumas coisas, Zay. Sobre o Regis conversou sobre a parte patrimonial do GEAFIN e sobre datas específicas de prestação de contas da aplicação do suprimento de fundos. Eu acabei de dizer essa parte da conformidade de gestão, né, para quem é conformista. E aí a gente vai dar continuidade ao início lá da orientação, só para pontuar algumas questões em relação a datas que são importantes para vocês das auditorias. A primeira de dezembro. Aí a primeira que eu fiquei, né, no caso que conversei com o Regis, que ia passar para vocês, seria o seguinte: não mudou nada do processo de inscrição de restos a pagar, tá? Então, assim, o processo de inscrição de restos a pagar no CIAF, ele vai ter o mesmo procedimento que existia nos anos anteriores. A gente precisa que vocês analisem, né? Quando eu falo vocês, é cada unidade, fazer um levantamento de tudo que tem, né, de empenho para poder verificar se realmente vai inscrever aquele valor em restos a pagar. E aí, caso vocês não forem inscrever em restos a pagar, a gente pede para que seja feita a anulação, certo? Então, assim, essa anulação que está aqui como dia 20 de dezembro, ela está em consonância, está conversada com, né, no caso, a DOF, com o doutor Afonso, com o Iva, a gente conversou anteriormente para que isso ficasse alinhado. Por quê? Porque às vezes é necessário que eles remanejem o orçamento de alguma forma. Então, essa análise prévia do que vai ficar em resto a pagar ou, no caso, do que vai ser anulado é importante para a execução orçamentária. Então, nessa questão, a gente precisa que vocês observem essa data, que seria ali até o dia 20 de dezembro. Principalmente porque muitas auditorias às vezes têm contratos e esses contratos pode acontecer de ter sobrado um saldo residual do empenho. Às vezes o contrato já se encerrou, os senhores ainda têm um saldo residual no empenho e ninguém se atentou a ir lá no empenho e fazer a anulação daquele saldo residual. O somatório dos resíduos de todas as auditorias faz diferença para o doutor Afonso depois para ele fazer algum remanejamento necessário, né? E a inscrição indevida de algum saldo em restos a pagar, ainda que seja pouco, ele vai comprometer a nossa execução orçamentária do ano que vem, que é o que o doutor Afonso depois vai falar com os senhores. Por isso que a gente está reforçando essa questão de que cada auditoria verifique os seus empenhos e para a gente deixar em resto a pagar só o que for essencial. E o que não for,
pode anular. Exatamente. Nessa questão de anulação, lembrando que, né, diárias, ajuda de custo e suprimento de fundos, a gente não pode escrever em ressapagar, né? Isso aí já é normal, a gente sempre trabalhar em cima disso, mas é só reforçando que eu não posso ter, vou fazer uma diária esse ano e deixar para pagar o ano que vem. A gente não tem essa possibilidade, então ela tem que ser, se tem algum saldo lá de empenho de diária, tudo tem que ser cancelado até o dia 20, né? É o ideal. O outro item, eu vou pular essa do dia 27, que é a emissão de ordens bancárias, eu vou deixar para falar por último. E dia 28, a gente tem o registro no CIAF da baixa do suprimento de fundos. Esse registro é o seguinte, o Regis já falou que vocês, né, no caso, a gente tem uma data estabelecida, dia 15, que é sobre a questão da comprovação da aplicação. Então, o suprido, ele foi lá, abriu o processo, né, SEI, e colocou todas as notas evidenciando lá a comprovação. Isso é um momento, tá? Então, esse momento tem que ser até o dia 15. Ele tem que recolher no GRU também, se tiver que fazer o recolhimento até o dia 15. E aí, do dia 15 até o dia 28, o pessoal que é da seção de administração, que tem que fazer análise para baixar esse saldo no CIAF, ele tem esse prazo para fazer análise e reclassificação. Então, assim, por quê? Porque a gente não pode deixar suprimento de fundos sem dar baixa, né, de comprovação no CIAF no final do ano, tá ok? Então, assim, essa parte é básica que já acontece anualmente, certo? Outra data do dia 28 que foi colocado é a questão dos registros de fatos e atos da gestão. Essa parte, eu ia pedir só um pouquinho para o Paulo só explicar um pouquinho. Eu pedi para o Regis, para o Paulo só explicar um pouco sobre o relatório de conformidade, que é o que a gente acabou de mandar para vocês semana passada, né? Tipo, os relatórios, né, do terceiro e do segundo trimestre. Então, ele só vai dar uma passadinha bem rápida para poder explicar alguns pontos, né, Paulo? Boa tarde. Realidade aí, a gente mandou na semana passada atrasada os relatórios de conformidade contábil do segundo trimestre e do terceiro. E nesse relatório, o que mais nós descemos e vimos nesses relatórios, em cada auditoria, foi a parte orçamentária na hora da compra, né? Na hora da compra ou também na hora, quando você está fazendo um contrato, quando você vai fazer o empenho ali. O que acontece? A gente viu muito, a gente indicou lá dentro dos relatórios algumas inconsistências, certo? E é o seguinte, e nós pedimos lá para vocês, quando for arrumar essa parte orçamentária que você comprou, você teria que pedir a DOF para fazer essa troca, né? E a DOF fazer essa troca. Mas o que acontece? Como está chegando no final de ano, e é muito complicado agora a gente mexer com a parte de orçamento, uma coisa que já pagou para fazer reclassificação, aí nós deixamos essa parte já em stand-by. Assim, não, essa parte de orçamento, porque muitas vezes a pessoa errou um subitem ali. Ela não errou toda a parte, errou toda a classificação. Aí nós falamos, não, vamos deixar esse aí stand-by, mas aqueles contratos ou alguma coisa que tem algo continuado, que eles vão continuar pagando, por exemplo, até para inscrição de restos a pagar, aí isso aí sim tem que entrar lá, nesse documento que nós mandamos lá, ver qual foi o que nós apontamos lá orçamentário, para tentar corrigir isso aí. Aquele que já pagou não, mas aquilo que vai perdurar mais um tempo, para a gente corrigir, não permanecer nesse erro aí. E para as próximas também, para os próximos empenhos que for feito, atentar mais para isso aí, porque quando nós erramos ali a parte orçamentária, essa parte de início ali do empenho, quando nós erramos praticamente quase toda a parte contábil. Porque quando eu erro o empenho lá, eu erro a parte patrimonial, aí vou errando um bocado de coisa, certo? Então ela é a inadequação da parte orçamentária. E o outro que nós também identificamos muito foi uma parte patrimonial, que seria lá a inadequação nas contas de VPDs. Aí o pessoal ligaram aqui, falando para a Érica que segunda-feira teve 27 ligações. Teve 27 ligações, o pessoal ligaram, não, como a gente vai reclassificar isso aqui? A parte patrimonial a gente consegue reclassificar tranquilo, mais rápido, certo?
Porque essa parte patrimonial das VPDs lá, nós colocamos no relatório lá o que teria que ser feito. Quando é serviço, quando é consumo, como é que você vai reclassificar isso aí? Como é que você vai ajustar isso aí? Para lá na frente, para a gente ter essa declaração do contador, com a informação mais transparente, mais correta, o máximo possível para a JMU, né? Então, a classificação, a reclassificação também de VPDs, lá está nessa orientação que nós mandamos, nesse relatório que nós mandamos, lá está como nós vamos fazer isso aí, certo? Só seria isso mesmo, seria essa parte orçamentária para a gente tomar esse cuidado na hora da gente fazer o empenho, certo? Se tiver alguma dúvida, pode ligar no 98, no 366, que a gente vai explicar, às vezes vai demorar um pouquinho, a gente vai mostrar isso aí, certo? E essa parte patrimonial. E minhas palavras são essas. Só para complementar o que o Paulo está dizendo, com relação a essa parte orçamentária, é porque muitas vezes quando alguém vai fazer, às vezes na correria do dia a dia de fazer uma nota de empenho, o supervisor ou auxiliar, aquela pessoa, às vezes o colega que está lá digitando aquela nota de empenho, às vezes ele não se atenta no subitem da despesa. E às vezes, eu estou comprando um liquidificador, ele não percebe que a gente tem um manual de patrimônio, esse manual de patrimônio ele já foi atualizado, existe uma macrofunção CIAF da STN, do Tesouro, que ele me diz um rol exemplificativo de materiais e qual o subitem da despesa que esses materiais eles entram, né? E aí às vezes a pessoa, tá lá, tem aqui material energético, e acaba botando o liquidificador e material energético, quando na realidade ele era material de copa e cozinha. Então, são distorções que fazem com que o nosso balanço, a conta contábil, ela acaba... É claro que no final, o tombamento, o inventário do órgão, ela vai estar lá como liquidificador. Mas quando a pessoa registra no CIAF um empenho com subitem indevido, às vezes fica muito difícil a gente conseguir fazer a reclassificação desse subitem, que foi o que o Paulo falou. Você tem que anular o empenho, fazer um novo empenho no novo subitem, para transferir a despesa de um empenho para o novo empenho, para poder fazer a alteração do subitem. E muitas vezes, quando os senhores encaminham o processo aqui para a DIPAT, que é a nossa atual DIRAD, e o patrimônio vai fazer o registro no inventário, aí o patrimônio faz essa constatação e ele tomba no elemento correto. E aí a gente às vezes pode ter uma divergência entre o inventário, que está com o material classificado no subelemento correto de despesa, mas a parte contábil está no subelemento indevido. Por isso que esse subelemento da parte patrimonial, que é o que o Paulo está dizendo, que é a VPD, que é a variação patrimonial diminutiva, essa variação patrimonial, esses ajustes, a gente ainda tem condição de fazer. Nessa orientação contábil que foi verificada, que foi encaminhada agora para os senhores até o final do terceiro trimestre, julho, agosto, setembro, até a análise até o final de setembro. Eu gostaria que todas as auditorias observassem que caso tenha alguma divergência apontada lá, os senhores já possam fazer as reclassificações para que o nosso balanço feche no final do ano direitinho, né? Agora, com relação à parte orçamentária, é que realmente a gente está pedindo para que seja feito o ajuste somente naqueles casos de contrato de prestação de serviço de natureza continuada. Algum serviço que possa ter sido, algum contrato que possa ter sido classificado num subitem que não era o mais apropriado, que a gente apontou no relatório. Caso esteja apontado lá no relatório, a gente pede que depois o senhor entre em contato lá com o pessoal do IVO, com o doutor Afonso, para poder fazer a reclassificação. E caso vocês já não tenham, né, o orçamento para poder fazer já esse ajuste. Porque se vocês já tiverem um orçamento, é só fazer o novo empenho aproveitando o orçamento, joga a despesa para o novo empenho, cancela o empenho anterior e resolveu. Né? Porque aí o crédito vai voltar lá para a conta de crédito disponível, aí não teve problema na unidade gestora. Agora, caso a unidade ainda não tenha um orçamento para refazer esse empenho, para depois cancelar o empenho inicial, aí tem que entrar em contato lá com o pessoal do IVO. Perfeito. Continuando, posso continuar?
Aí, continuando essa questão, assim, eu pedi para o Paulo conversar, só porque a gente tentou ligar para cada auditoria para poder pontuar essas situações, e eu tinha conversado com o Regis anteriormente, que esse ano, excepcionalmente, na norma de encerramento, nós não pedimos informações às auditorias, nem aos foros, sobre a questão da relação de contratos e garantias que a gente pediu ano passado. Não sei se vocês perceberam que a gente não pediu aquela planilhinha de contratos e garantias de acompanhamento desses contratos. Por quê, né? Justamente como a gente sabia que tinha essa demanda do relatório, como vocês no final do ano ficam com várias demandas, né, em relação ao fechamento do exercício, né, existe uma sobrecarga em relação à Secretaria de Administração e às demandas que são solicitadas, então a gente resolveu fazer uma questão cronometrada, né, pausada. Nesse primeiro momento, a gente vai esperar um pouco dessas demandas de contratos e garantias para regularizar a situação no CIAF só a partir do ano que vem. E, no caso, esse ano a gente vai focar nas pendências que a gente tem de regularização do relatório de conformidade. Então, assim, até o dia 28 a gente pede para que vocês possam fazer essas regularizações, né, se possível. Se não, vocês vão entrando em contato com a gente, né, na setorial, e aí, à medida que a gente for podendo estender ou fazer algum ajuste já naquele momento ajudando vocês, a gente está lá à disposição. E, por fim, existe essa data, que foi a data da emissão e a posição das assinaturas das ordens bancárias. Essa daqui é uma data que é uma data financeira, né, na verdade, da instituição, que foi também acordada com a DOF, em relação ao prazo que seria necessário tanto para emitir ordens bancárias como para assinatura, certo? Então, assim, prestar bem atenção nessa questão do prazo, por quê? Porque o Tesouro, ele começou a modificar, a Secretaria do Tesouro Nacional, a modificar a forma de pagamento no CIAF, desde a assinatura digital, né? Tipo assim, o ano passado foi implantada a modificação de não emitir mais ordens bancárias no papel, não mandar aquele papel, documento assinado para o banco. Então, houve toda essa modificação no CIAF. Por quê? Porque o objetivo do Tesouro é, a partir desse ano, né, no caso no dia 30, implementar uma nova funcionalidade. Essa funcionalidade vai fazer com que a gente tenha uma pequena modificação na parte das ordens bancárias e das assinaturas pelos ordenadores, tá? Então, o que é que vai acontecer? No caso das ordens bancárias, que forem emitidas dia 31 de dezembro, né, como o Regis falou, elas já vão ser pelo novo sistema. A Secretaria do Tesouro Nacional, eles ainda não divulgaram a nova macrofunção sobre como é que vai ser o sistema, ainda não disponibilizaram essa macrofunção, nem o sistema para a gente poder já colocar vocês como teste. Então, vai ser tudo na verdade, vai ser, quem sabe faz ao vivo, né? Vai ser, tipo, começou a operacionalizar no Tesouro, a gente vai ver como é que fica a tela bonitinho, porque não vai ter teste antes. Então, o que é que nós fizemos? Lá no relatório, no processo de encerramento, eu pedi para que fosse colocado agora os slides que tem as telas que vão ser do novo sistema. É a única informação que a gente tem até o momento. Então, tem tela por tela. O que a gente sabe? É que o procedimento não vai ser traumático, né? Porque, assim, vai ser uma coisa simples. Como assim? Hoje, quando a gente faz pagamento da ordem bancária, no momento que você faz o pagamento, o Tesouro Nacional, no dia seguinte, já pega aquele dinheiro da conta única e manda para o banco, certo? O que é que vai acontecer? A única coisa que o Tesouro fez, em vez de ele mandar o dinheiro logo para o banco, ele criou uma nova etapa. Em vez de mandar isso direto para o banco, ele criou uma etapa chamada ordem de pagamento, que essa ordem de pagamento vai ficar esperando a assinatura do ordenador e a assinatura do gestor financeiro, certo? Então, assim, nas etapas já ali da GERCOMP, na hora que a gente for fazer o pagamento, vai ser normal. Você vai colocar a realização lá normal, como você já faz hoje.
Só que naquele momento, a ordem bancária já não vai para o banco como ia antes, certo? Nesse momento, a ordem bancária vai passar por uma nova etapa chamada ordem de pagamento, que vai ficar esperando o gestor financeiro e o ordenador assinar. Qual é a parte boa para o ordenador e para o gestor financeiro, né? O Tesouro, até janeiro, deve estar soltando, né, um aplicativo para que vocês possam fazer a assinatura via telefone, né, para poder facilitar a assinatura das ordens bancárias. Por quê? Porque, principalmente as ordens de fatura, a gente tem muito problema porque ela tem que ser assinada no mesmo dia, né? Então, quando essa assinatura... Até 5 vai ser 5h15. 3h15, aliás. 3h15? 15h15. Então, normalmente a OB fatura, o ideal é que ela seja assinada até 3h15 da tarde. Então, o que é que a gente vai precisar observar nesse momento das ordens bancárias? Assim que sair um normativo do Tesouro, nós lá na seção de contabilidade, a gente vai tentar traduzir ele, fazer uma orientação e mandar para vocês, certo? Detalhando passo a passo, para poder auxiliar nessa parte já do que tem as transparências. Para o ordenador, o que fica é essa facilidade que vai ter em relação à assinatura, para que a gente não tenha mais o problema de ordens bancárias para serem devolvidas, né? Ficou lá 7 dias a ordem bancária, não foi assinado. Antes a gente tinha um trabalho porque ela era cancelada e voltava, né? Às vezes por conta de audiência ou alguma demanda, né? Alguma viagem. Então, essa flexibilização que vai ter em relação ao aplicativo vai ser uma coisa positiva. Então, assim, vocês não se preocupem com a questão do passo a passo que a gente vai encaminhar. A gente ainda não fez esse encaminhamento das ordens bancárias porque a gente ainda está esperando o posicionamento do Tesouro. O que a gente pode colocar para vocês é que o processo vai ser tipo o Atur REMOB, que é hoje, que é o Atur REMOB, que é só fazer a assinatura lá para poder ser enviado o valor por banco. E nesse primeiro momento, todas as ordens bancárias que forem feitas no dia 31 já estarão sobre essa nova metodologia. Por isso que a gente pede que todas as assinaturas e emissões sejam feitas até o dia 27, porque como a gente vai fazer uma transição de sistema, normalmente toda transição de sistema tem alguns errinhos ali. Então, para a gente não ficar com nenhuma regularização de GRU, nada que envolva o financeiro pendente, certo? Então, eu acho que a mensagem em relação à ordem bancária é não fiquem preocupados, vai dar tudo certo, né? E que a gente tente fazer só os pagamentos até o dia, né? Pagamentos e emissão até o dia 27. Justamente porque, caso seja feita alguma ordem bancária no dia 30 ou no dia 31 e tem algum problema por ocasião da transferência do sistema, da migração para o novo sistema do Tesouro, e esse valor, esse financeiro tenha que retornar ao balancete, a gente não sabe nem como é que vai ser o ajuste contábil desse retorno ainda, porque ele já está no período da transição dos novos eventos para o CIAF 2019. Né? Por isso que foi fechado no âmbito da JMU que ordens bancárias serão feitas, seja aqui no tribunal, seja em todas as auditorias, até o dia 27 de dezembro. 27 ficou a data limite para emissão de ordem bancária. E aí é o que a gente pede também com relação aos restos a pagar. Muitas auditorias já têm esse procedimento. Muitas auditorias com relação às contas de água, às contas de luz, às contas de telefone, muitas vezes elas solicitam que a operadora faça uma antecipação daquela conta, e eles conseguem encaminhar para os senhores, ainda agora em dezembro, na primeira quinzena de dezembro, uma fatura estimativa. Então, nesse caso, em que se tem alguma fatura estimativa dessas contas de água, luz ou telefone, a gente pede que vocês, então, já liquidem, justamente para evitar deixar o valor dessa conta em resto a pagar. Como é uma despesa de natureza estimativa, a fatura do mês de janeiro, quando ela chegar, se tiver alguma diferença de leitura, ela é compensada normalmente no ano que vem. Érica, aqui, Marco, auditoria da oitava. Só para tirar uma dúvida que a Érica falou, que OB fatura
ano que vem vai ter que ser assinado até 15h30, horário de verão? Não, vai diminuir. Assim, os horários a gente colocou lá nessa transparência. Porque o que acontece? Com a mudança dessa forma de assinatura, o envio das assinaturas dos dois, né, do ordenador e do gestor financeiro para o Banco do Brasil, quando ele assinar isso, os dois, né, assinando, vai ter um envio sequencial de dados do CIAF para o Banco Central. Então, assim, esses horários eles vão ter uma modificaçãozinha, né? Então, assim, eu não lembro agora de cabeça todos os horários, mas lá no relatório, da transparência que eu coloquei para vocês, ele tem detalhado todo o sequencial de horários, do que vai ser dado como pagamento do dia ou como, no caso, o financeiro só vai ser enviado no dia seguinte. A princípio, a OB-fatura ela vai ter que ser antecipada, né? Antes ela era 15h30, se eu não me engano, até agora, final do ano. Né? No próximo ano ela vai ter que ser... Até 17 horas. 17 até horas, 17? né? Não? Tá, então vai Horário de ser verão. antecipado. Então já tô dizendo horário novo. Você está dizendo horário novo, ela vai ser antecipada até as 15h15 agora. Então ela vai ser antecipada. Então 2h15. Então, Tá pagando. aí nesse caso vai ter que dar uma olhadinha nessa questão dos horários. Tá ok? Mas isso já tem lá no processo, isso já tá certo? No processo de encerramento já tá as transparências que o Tesouro disponibilizou, já tem todos os horários. Ok? Ok, obrigado. Justamente porque com essa antecipação do horário, muitos dos juízes às vezes estão em audiência nesse horário ainda, né? Por isso que o Tesouro também está disponibilizando agora esse novo aplicativo, porque se o juiz quiser, ele pode pelo celular pagar uma ordem bancária, sem ter que ir lá no sistema e marcar aquele xizinho. Exatamente. Só que justamente como vai ser a disponibilização desse aplicativo, como vai ser esse passo a passo, é que o Tesouro só vai nos liberar agora no início do ano. E assim que a gente tiver esse passo, a gente vai repassar essa orientação para vocês. Gente, da parte contábil, basicamente é isso. A gente gostaria muito que vocês se atentassem. O restante dos procedimentos estão descritos lá na orientação contábil. A gente gostaria que vocês dessem uma olhada. O principal, deem uma olhada nas reclassificações das VPDs que estão nos relatórios de conformidade contábil que foram encaminhados para cada auditoria. Por favor, deem uma olhada na questão patrimonial dos inventários desse ano, né? Observem os prazos de suprimento de fundos, que nos dá muito trabalho, suprimento de fundos, porque suprimento de fundos, quando a gente concede suprimento de fundo, a gente concede num subitem, que é o subitem genérico, é o subitem 99, e um balanço ele não pode passar de um ano para o outro com nenhum saldo nesse subitem 99, né? Por isso que tem esse prazo para que os senhores façam essa aplicação, a comprovação da aplicação, para que a seção de administração tenha condições de fazer a reclassificação para os subitens devidos, né? E a questão da data limite para emissão de ordem bancária, para que a gente evite ao máximo a inscrição de resta a pagar para o ano subsequente, que ficou fechado dia 27 de dezembro agora, né? E alguém tem alguma dúvida com relação à parte contábil para nos questionar? Se tiverem, fique à vontade. Se não, eu vou passar a palavra agora para o Dr. Afonso para ele entrar na parte orçamentária. Alguém tem alguma questão na área contábil? Silêncio no plenário. Silêncio. Então eu vou passar a palavra. De qualquer sorte, gostaria apenas de lembrar que essa videoconferência ela está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada no site para aquelas auditorias e aqueles supervisores que não puderam participar dessa videoconferência. E a gente está aqui à disposição também nos telefones para atendê-los durante todo o período do recesso, para a gente fechar esse exercício direitinho. Vou passar a palavra agora para o doutor Afonso para ele falar a respeito da parte orçamentária. Muito obrigado. Boa tarde, doutora Arizona, doutor José Maurício, doutor Jorge. É uma satisfação cumprimentar os senhores e para mim também é uma satisfação estar presente nesse momento, particularmente aqui ao lado do meu amigo Regis e até à sua direita no lugar
toda a honra. E aproveito e cumprimento o Marcos, que já trabalhou conosco aqui há muito tempo. E por meio dele eu cumprimento todos os amigos que estão nas auditorias. Fico feliz em poder estar participando aqui com todos. Eu vou falar de caráter um pouquinho mais genérico, mais geral, depois eu vou pedir... Eu não sei, não deixa ele. Ele quando parar, a gente vai ver. Senão eu tenho que tirar daqui. Bom, depois eu vou pedir ao Ivo que complemente algumas questões. Eu volto a um problema, uma situação que para nós aqui é muito complicada, que todos conhecem, que é a emenda constitucional número 95, que faz restrição de gastos. E é exatamente em cima dela que o nosso problema está. E um dos pontos importantes está relacionado exatamente também ao resto a pagar. Por isso, algumas datas que foram aqui colocadas, elas exatamente para a gente tentar minimizar essa questão que aí se encontra. Entre tantas, eu vou apenas falar de caráter geral, depois certamente vou pedir que complemente, para os prazos como já foi dito aqui, prazo para cancelamento de empenhos, isso está contido na nossa nota técnica número 1, constante do mesmo processo. Cancelamento de empenhos até o dia 20 de dezembro, prazo máximo para empenho reforço, 26 de dezembro para as auditorias e foros, e aqui do STM, dia 27. Desbloqueio de empenho de exercício de 2016. Tem que pedir para desligar o Luiz lá. Até o dia 27 de dezembro. Data limite para emissão de empenho, de pagamento, emissão de OB, como já foi dito, 27 de dezembro. E fechamento das unidades. Aí é outro caso importante, que nós precisamos que todos, até o dia 28 de dezembro, as unidades estejam já fechadas com seus ajustes que se fizerem necessários. Porque no dia 24, que se pretende, e nós teremos que trabalhar, eu não digo infelizmente, mas porque faz parte do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Está previsto apenas para atividades relacionadas ao processo orçamentário. Não apenas serão realizados, se for o caso, pagamentos. E no dia 31 de dezembro, nós não queremos que não aconteça, evidentemente, nada, se possível for. E se acontecer alguma necessidade, seriam aquelas apenas relacionadas à atividade do processo orçamentário e financeiro, o processo e apenas ajustes contábeis. Mas aí vem algumas questões que eu gostaria de colocar a propósito do nosso fechamento. No início do ano, quando soltamos o nosso ato normativo, que aprova o plano de ação, se estabeleceu algumas regras, e uma delas, neste ano, foi que os empenhos que foram inscritos e reinscritos em reza a pagar, eles seriam pagos até o mês de fevereiro. E, evidentemente, tem algumas exceções que trabalhamos em cima dela, porque nem sempre nós podemos cancelar tudo por força de algumas circunstâncias. E aí que está, por que nós tivemos que fazer isso? Vamos de novo falar sobre a emenda 95. A emenda 95, ela estabelece o limite de gastos. O que significa isso? Mesmo que eu tenha um orçamento, vou tentar aqui um exemplo mais ou menos simples, mesmo que eu tenha um orçamento, digamos, de 500 unidades monetárias, e deste orçamento, 500 unidades monetárias, nós viermos a pagar, um resto a pagar de 10 unidades monetárias, a bem da verdade, o nosso limite para o ano reduz em 10, passa a ser 490. É aí que está o nosso problema. Tudo que fica em reza a pagar agora vai comprometer o exercício seguinte. E por isso que nós temos que tomar algumas medidas. E é lógico, essa medida, embora ela esteja escrita em documento formal, nós vamos ter que analisar, evidentemente, caso a caso. Porque nós teremos que necessariamente que bloquear o plano de ação no valor correspondente ao resto a pagar que passou para o ano seguinte. Porque senão nós não vamos conseguir executar o orçamento. Isso é um detalhe que nós vamos trabalhar à medida que nós encontrarmos uma situação específica. Eu não posso dizer que são todos, porque alguns certamente nós teremos que fazer acontecer. Mas também esse período de reza a pagar, ele não vai se estender a um tempo muito longe não. Aí, por que isso tudo
Porque o ano que vem, 2019, temos algumas considerações. Primeiro, eu não sei se é sério. Gente, tem alguma auditoria do Sul está com o botão, o áudio ligado. Aí tá dando interferência. Luiz. Isso, é você mesmo. Obrigado. Então nós temos o problema que nós temos para o exercício do ano de 2019. Primeiro, que a emenda constitucional ela estabelece que para atender às necessidades dos reajustes dos servidores, que o executivo em relação à receita corrente líquida vai repassar para os tribunais, no caso do judiciário, até 0,25% dessa receita para cobrir essa diferença. 2019 ela acaba. Acontece que também em 2019, somando-se aos débitos a pagar, nós temos uma despesa adicional recém agora aprovada, que foi exatamente o subsídio dos senhores magistrados. Ela também vai impactar, não que não exista o recurso, ele existe. Ela também vai também impactar na nossa execução. Esse é um outro problema que a gente já está equacionando ao longo do exercício. Além do que, temos mais dois outros, que evidentemente o tratamento, eu não acredito que venha a ter maiores dificuldades, mas nós temos no próprio tribunal a posse de uma nova administração. E no governo federal, uma nova administração. Nós não conhecemos bem quais são as diretrizes, quais são as determinações, qual é a legislação que vai aparecer de lá para cá. Posso apenas dizer que já tem uma que já começou a gerar o primeiro reflexo, que antes nós não tínhamos, acontecia isso. A Constituição Federal, no seu artigo 20, no seu artigo 169, ela diz que o Tesouro Nacional ele tem que liberar todo o nosso financeiro até o dia 20 de cada mês. Isso será absolutamente cumprido. Só que, no mês de dezembro, nós sempre conseguimos a antecipação desse financeiro da STN para podermos fazer o pagamento da folha de pagamento antecipadamente. E a partir desse ano, dificilmente nós vamos conseguir fazer isso. A liberação financeira deve ocorrer também no dia 20. Então, será o pagamento, provavelmente será a partir dessa data, conforme 20 mais 2, no caso 20, 21 é o dia seguinte, então sairia no dia seguinte, 21, que já não tem feriado nesse pedacinho aí. Isto foi o primeiro reflexo que as informações, embora não escritas, mas as informações que nós obtivemos, é que isso decorre já de algum ajuste orçamentário pelo regime fiscal, o novo regime fiscal, e pelas condições aí que já estão sendo estabelecidas pela nova administração. Esse é um ponto importante. Exatamente por isso também, que em 2019, os restos a pagar, e para 2018, nós abrimos a possibilidade de pagamento até fevereiro. E em 2019, a possibilidade de pagamento será apenas em janeiro, o que significa que são aquelas faturas dos meses anteriores que chegaram e não puderam ser pagas naquele mês anterior, aquelas que tiverem renda a pagar. Evidentemente, quando nós escrevemos tudo em renda a pagar, a gente pode, conforme temos um prazo para depois ajustar isso daí, pode até ser inscrito, só que necessariamente eles terão que ser no momento seguinte, certamente anulados. Não um momento imediatamente seguinte, mas nós vamos trabalhar aqui para ver quais são as exceções que a gente pode trabalhar, se houver exceções aí para trabalhar. Aí temos uma outra questão que está também relacionada ao renda a pagar, por isso a nossa preocupação, que é a aquisição dos veículos para as auditorias. Aquelas que puderem fazer a licitação, o pagamento desse compromisso, evidentemente, se recebido o veículo, gostaria que isso fosse feito não o mais rápido possível, mas ainda dentro desse mês de dezembro, para evitar esse comprometimento de resta a pagar para o exercício seguinte. Que a nossa preocupação está exatamente essa, é minimizar. Aí, apenas fazendo um parênteses, a gente tenta não deixar que reflexos dessa área, digamos assim, da política fiscal
atingir diretamente as auditorias, porque senão eu teria tantos problemas quanto fossem as auditorias. Nós tentamos concentrar aqui quase tudo, só que nem sempre é possível que isso aconteça. Por isso que nós temos essa preocupação. Certamente, eu acredito, né, que um pouquinho adiante, por isso que eu espero aguardar, eu aguardo assim, com ansiedade, alguma coisa relacionada à política econômica. Mas eu posso dizer também de outra sorte, que antes do mês de março, quando nós temos o primeiro momento de avaliação de receitas e despesas, é quando se pode ter contingenciamento ou não, é que nós teremos alguma coisa mais de concreto. Então são estas as preocupações nossas hoje, que geram, assim, podem gerar comprometimento na execução. Estamos aqui atentos para isso e tentaremos aí resolver as questões todas aí quando elas vierem a surgir. Eu vou pedir aqui ao Ivo que faça algum complemento e depois a gente volta, se for o caso, a algumas questões. Por favor, Ivo. Boa tarde a todos. Estamos aí a caminho de mais um encerramento do exercício, né? Então nós temos aqui algumas orientações. Como foi bem dito aqui pelo Regis e doutor Afonso, a questão do resto a pagar ela tem tido um grande impacto no orçamento, né? A gente já teve alguns exercícios anteriores onde a inscrição de resto a pagar era um suplemento no orçamento. Agora já não é mais em função dos limites, né, definidos pela emenda constitucional 95. Então agora a gente tem que fazer uma gestão muito diferenciada, né? Inclusive, a partir desse ano, né, inclusive ano passado também, nós começamos a adotar essas duas políticas. Uma, o prazo de execução reduzindo bastante, né? Ano passado foi até maio, esse ano fevereiro, e a partir do ano que vem somente janeiro, justamente porque a grande tendência do resto a pagar, em função da emenda, é que ela se reduza bastante, para que a gente não precise fazer gestão tanto do orçamento atual, da dotação do exercício e do resto a pagar também. Esse ano, inclusive, nós tivemos aqui algumas auditorias que elas tiveram uma certa dificuldade para fazer essa gestão. E essa gestão, a dificuldade dessa gestão, não é só por parte das auditorias, das unidades gestoras. Muitas vezes nós também, aqui da setorial orçamentária, quando a gente vai fazer análise da execução orçamentária para fins de planejamento, mesmo do acompanhamento da execução orçamentária, a gente tem uma certa dificuldade, porque a gente tem que verificar o que foi executado no exercício e o que também foi executado como resto a pagar dos contratos e serviços continuados. Na análise, por exemplo, da execução dos encargos do plano de ação, quando as unidades encaminharam as despesas prescindíveis, a gente viu que havia uma dificuldade muito grande em definir ali quais eram os valores que haviam sido executados no primeiro semestre. Em 2017, por exemplo, grande parte do orçamento, às vezes algumas auditorias, elas chegaram a executar 4, 5 meses de contrato só com resto a pagar. E isso o que acontece? Quando chega no final do exercício, existe uma sobra da dotação do exercício atual em função dessa execução de RP. Então, a partir do ano que vem, a gente já vai manter o mês de janeiro como prazo máximo, né, como regra, né? É claro que existem os casos excepcionais de alguns projetos, por exemplo, que não puderam ser executados esse ano e que a grande parte deles deverá ser inscrito em resto a pagar, até para a gente resguardar um pouco desse orçamento, né? E a gente vai ter que fazer uma gestão desses projetos, principalmente relativos a obras, né? Então vai gerar uma certa dificuldade para a gente, até em função das novas despesas que irão surgir em 2019, como o aumento do subsídio dos magistrados, a questão do concurso público. Nós tivemos algumas admissões nesse ano, talvez teremos também no ano que vem, dependendo da disponibilidade orçamentária. Então, o resto a pagar, ele representa um impacto novo para a gente. Então, quanto menos a gente puder inscrever, melhor. Por isso que na nossa nota técnica, a gente tem até orientação para que as unidades, dentro das possibilidades, se elas puderem antecipar as faturas dos contratos, ainda para pagamento em 2018, facilita bastante para a gente, para que a gente tenha maior disponibilidade do orçamento de 2019. A gente tem verificado, por exemplo, que muitas unidades têm pago com resto a pagar
faturas do mês de novembro, às vezes até outubro, novembro, dezembro, no exercício seguinte. Isso aí gera aquele impacto na dotação, porque a gente, uma restrição da execução da dotação do exercício. Então, se a gente puder antecipar pelo menos as notas de outubro e novembro, deixando pelo menos a de dezembro para o ano seguinte, né? Se não houver possibilidade de antecipar essa também, facilitaria bastante a nossa gestão e, inclusive, a possibilidade de executar mais da dotação do exercício. Com relação às datas definidas, nós temos o ato normativo 187, onde a gente sempre mantém, inclusive na nossa nota técnica, a gente sempre passa essas datas, seriam as datas ideais de execução. Se a gente pudesse fazer todo o nosso ciclo, né, nosso processo de encerramento até o dia 19 de dezembro, e isso já aconteceu com algumas auditorias tempos atrás, eu não sei se será esse caso, se isso ocorrerá esse ano também, né? Mas algumas auditorias elas já conseguiram fazer o processo de encerramento do exercício até o dia 19 de dezembro. Então a gente sempre coloca esse calendário que seria o nosso calendário ideal. Então aquele de empenho até o dia 9, né? Com a informação dos saldos orçamentários para que a gente possa fazer a realocação desses recursos, né? E de 10 a 14 fazer aqueles ajustes necessários, aqueles últimos ajustes do exercício e com os últimos empenhos até o dia 15, para que a gente possa fazer o ajuste orçamentário e financeiro para a inscrição de resto a pagar e outras obrigações que irão passar para o exercício seguinte até o dia 19, isso aqui seria o nosso calendário ideal para que todo mundo pudesse passar o recesso em casa sem maiores problemas. No entanto, como nós sabemos que existem muitos processos licitatórios que ainda estão em andamento, a gente sempre fez esse calendário aqui de acordo com as normas de encerramento do exercício da Secretaria do Tesouro Nacional. A gente maximiza as nossas datas para a gente poder ter uma execução maior e poder fazer um ajuste também do plano de ação das unidades, né, para que a gente possa realocar recursos e ter uma execução maior. Então, o doutor Afonso já passou essas datas, eu só quero relembrar aqui que até o dia 20 de dezembro, no máximo, a gente possa fazer os cancelamentos dos empenhos. Né? Porque a gente está percebendo o seguinte, no acompanhamento da execução orçamentária do exercício, a gente está verificando que existe muita despesa empenhada a liquidar e uma execução muito baixa. E ainda temos muitos valores em crédito disponível. Então, a gente está verificando o seguinte, que as unidades têm muitos valores de empenho que talvez não executem ainda esse ano. Só um apontamento inicial que a gente tem em torno de uns 20 milhões dos valores empenhados a liquidar que a gente poderia inscrever em resto a pagar, caso eles não sejam pagos até essa data de 27 de dezembro. Quer dizer, é um volume muito alto, né, para o exercício e, em função da execução orçamentária, a gente tem que grande parte desses recursos ou sejam inscritos em resto a pagar ou sejam cancelados na última hora, quando a gente não tenha mais uma possibilidade de realocá-los, né, empregá-los. Daí o que acontecerá? A gente vai perder esse recurso mais uma vez. Por isso na época, a gente ressalta que a importância das unidades fazer aquele acompanhamento na época dos prescindíveis ainda, né? Porque na época dos prescindíveis a gente faz uma análise do plano de ação de todos os encargos em execução, para a gente verificar o que foi executado no primeiro semestre e a projeção do segundo. Aí a gente já tem um indicativo das sobras orçamentárias no mês de agosto, e aí um tempo hábil para que a gente possa realocar esse recurso e ainda fazer licitações, né? Agora, no final do exercício, fica muito difícil para a gente. Com relação a essa questão da classificação orçamentária, eu só queria fazer aqui um alerta às unidades, principalmente agora com o novo CIPOC, quando as unidades elas estão tendo a possibilidade de encaminhar a solicitação de alteração via sistema, que os supervisores e o pessoal da administração, ao fazer a solicitação de alteração do plano de ação, observem bem ali as naturezas de despesa, né? Porque a gente tem verificado muitas vezes que o sistema, às vezes você coloca lá uma natureza, você começa a digitar o início de uma natureza, ou até mesmo da unidade, do órgão, né? Do D e do para, né? Do remanejamento, da origem dos recursos, para aplicação dos recursos. Muitas vezes as unidades estão preenchendo isso de forma incorreta. Às vezes é uma auditoria lá que tem
da quarta, por exemplo, né? Tem a auditoria da quarta e tem a quarta da primeira lá no Rio. Então, às vezes, ele preenche o 4 ali, vem uma outra auditoria e o pessoal não observa. E muitas vezes tive assim, uma alteração da auditoria da quarta para da quarta da primeira, quer dizer, houve uma incorreção ali. E muitas vezes, até quando se informa a natureza da despesa e não se justifica a alteração, a gente não sabe ao certo ali qual vai ser o objeto daquela despesa. Isso impossibilita que a gente faça uma análise adequada para verificar se aquela natureza está sendo correta. E como existe um volume muito grande de alterações no decorrer do exercício, e a gente procura atender da forma mais rápida possível, então muitas vezes isso impossibilita que a gente ligue para a unidade, para verificar realmente se é aquilo, se os valores estão corretos, se realmente é aquela natureza, qual é o objeto a ser executado da despesa, né? Com relação à finalização do exercício, uma outra questão também que vale a pena ressaltar aqui é que nós temos que fechar as unidades até o dia 28. Por isso que a gente tem esse prazo de empenho para as auditorias até o dia 26, em tribunal até o dia 27, e o pagamento no máximo até o dia 27, para que no dia 28, último dia, a gente possa ajustar todas as unidades. É claro que a gente não espera que todo mundo aguarde esse último momento. A gente, a partir de agora, já início de dezembro, as unidades que já tiverem empenhado tudo, executado, pago, elas já podem entrar em contato com a nossa setorial para que faça o ajuste, o fechamento do exercício. Não vamos esperar que todas as unidades fechem no dia 28, né? Então todo mundo que já tiver os trabalhos adiantados já podem entrar em contato com a gente, né? A gente tem já uma planilha modelo onde a gente verifica ali quais são todos os compromissos da unidade de acordo com a fonte de despesa, vinculação e os valores, né? Para que vocês tenham esses mesmos valores na limite de saque. Então, por exemplo, se vocês têm um empenho que vai ser inscrito em resta a pagar no valor de 10 mil, na fonte 100, vinculação 400, digamos que seja na natureza 33, 90, 39, serviços continuados, né? Um serviço continuado lá. Você vai escrever 10 mil reais na fonte 100, vinculação 400. Você deverá também ter na sua limite de saque esse recurso, fonte 100, vinculação 400, para custeio 10 mil reais, porque senão no exercício seguinte você não poderá pagar esse empenho, você não vai poder pagar esse resto a pagar inscrito. Então é muito importante que vocês façam isso com todas as obrigações, sempre observando todas as fontes e vinculações, inclusive dos restos a pagar que serão reinscritos. Por isso verificar os restos a pagar que ainda existem nas unidades e que serão reinscritos, verificar aqueles restos a pagar que já foram bloqueados, porque a gente tem a data também até o dia 27 para desbloqueio, caso seja necessário. Se não for necessário, manter bloqueado, porque no dia 28 a gente vai verificar que vai constar aquele resto a pagar bloqueado, mas como ele se mantém bloqueado, a gente não vai ter o limite financeiro, porque na virada do exercício, todo o resto a pagar bloqueado ele será automaticamente cancelado. Temos também, com relação ao orçamento, a gente tem essas orientações de final de exercício e também sempre aquela preocupação com o início do exercício seguinte, né, que seria a abertura, né? Caso a gente tenha aí a nossa lei orçamentária aprovada até o dia 31 de dezembro, há a possibilidade de que, depois de feitos todos os ajustes, porque nós, em função do resto a pagar e do bloqueio dos encargos no plano de ação, logo que a lei for aprovada e que a gente abrir o CIPOC já com os valores autorizados, a gente deverá emitir um relatório de todas as unidades com os valores de resto a pagar inscritos, para a gente verificar a correspondência com os encargos. Isso demanda um certo tempo para que a gente faça a restrição nos exatos encargos correspondentes aos valores de resto a pagar inscritos. Depois de feito isso, ajustado o plano de ação com essa restrição, com esse bloqueio relativo ao resto a pagar, a gente vai fazer todo o detalhamento da lei, caso a lei tenha sido aprovada, e provavelmente, não antes do dia 10 de janeiro, vocês tenham o orçamento de 2019. Caso o processo seja mais rápido, talvez a gente consiga até
e pouco antes liberar o CIPOC e, consequentemente, o CIAF. E aí atentar as unidades com relação àquela questão da abertura dos empenhos de 2019, dos contratos e despesas continuadas. Para que a gente tenha aquela continuidade, a gente tem que abrir esses empenhos ainda em janeiro, nos primeiros dias úteis, evitando-se assim que eles sejam abertos em fevereiro, com aquela data retroagindo a janeiro, que gerou alguns problemas agora em 2018. Então, tentar fazer todos esses empenhos ainda no mês de janeiro, e caso não seja possível isso, ao abrir o empenho em fevereiro, não retroagir na data. Faz, né? Faz em fevereiro. Se vai abrir o empenho em fevereiro, abre em fevereiro, né? Sem retroagir a data, para que não tenhamos aquele problema das equações contábeis, né? Exatamente. Regis, boa tarde. Boa tarde. Aqui é Marcelo Donaldo. Marcelo. Marcelo. Questão de ordem prática, os senhores terão alguma orientação, recomendação aos fiscais de contrato? Sim. Fiscal de contrato. Com relação aos fiscais de contratos, um dos principais pontos que a gente já ia falar agora depois quando o Ivo terminasse a fala dele, é porque algumas auditorias estão com processos ainda de reequilíbrios econômicos financeiros em andamento. Alguma auditoria pode ser que tenha tido alguma convenção coletiva de trabalho, tenha tido algum reajuste coletivo da categoria agora, nesse segundo semestre, e o processo esteja em andamento com relação ao reequilíbrio. Então a gente pede, por favor, deem uma checada, se tiver algum reequilíbrio pendente, como esses reequilíbrios, eles vão se referir, o reajuste que vai ser concedido, ele vai se referir a esse exercício de 2018, retroativo à data da convenção. Eu acabei de fechar aqui com o Dr. Afonso, que a gente vai fazer uma força-tarefa aqui para finalizar a análise de qualquer reequilíbrio econômico-financeiro que esteja em andamento. Caso algum fiscal de contrato esteja com algum processo, ainda fazendo a instrução desse processo para encaminhar aqui para a gente, que o faça o mais rápido possível para que tenhamos tempo hábil de analisar essa planilha, analisar o valor a ser concedido, porque eu tenho que encaminhar esse processo lá para a área do Ivo, para o doutor Afonso, para que eles façam a liberação orçamentária da diferença do valor, para que os senhores possam já solicitar a empresa que emita a fatura ainda esse ano, para que a gente liquide essa despesa ainda esse ano. É claro que um reequilíbrio ele pode ser concedido com data retroativa, porque a lei assim o permite, mas a questão é justamente isso que o Ivo acabou de falar. Se a gente deixar para fazer esse empenho em janeiro do ano que vem retroativo, isso vai comprometer o nosso orçamento do ano subsequente. Então, qualquer reequilíbrio que ainda esteja em andamento em alguma das auditorias, façam o levantamento dos contratos que estão vigentes em cada auditoria para que a gente possa fazer o reforço desse empenho ainda esse ano. E solicite à empresa que emite a fatura da diferença ou do valor retroativo ainda esse ano, para que os senhores possam, os fiscais, liquidarem e as sessões de administração tenham condições de empenhar e pagar ainda nesse exercício, até o dia 27. Basicamente é isso. Só complementando a informação do Regis, porque se ocorreu o seguinte, de vocês terem que pagar uma repactuação no mês de janeiro referente a 2018, se vocês não tiverem nenhum saldo em resto a pagar para isso, ou não tiverem feito esse pagamento até o final de dezembro, vocês vão ter que abrir um processo de exercícios anteriores, né? Se vocês não tiverem esse saldo no empenho. Então vai ter que fazer a abertura daquele processo de exercícios anteriores, reconhecendo essa dívida e pagando com dotação do exercício de 2019. Então, se houver essa possibilidade de pagar até o final do exercício, que seria o ideal, que vocês utilizariam de dotação desse ano. Agora, em último caso, se tiver em tramitação esse processo e não for possível o pagamento ainda agora em dezembro, se houver essa dotação na auditoria, é recomendável que se inscreva em resto a pagar. De qualquer forma, né, porque vocês teriam esse saldo, embora haja restrição no ano seguinte, isso não
pelo menos reduziria a necessidade de vocês fazerem um processo de reconhecimento de exercícios anteriores no ano seguinte. A Érica está me comunicando que algumas auditorias, quando nós remetemos agora o relatório de conformidade do segundo e do terceiro trimestre, algumas auditorias estão com restos a pagar processados, ainda referente a reequilíbrios anteriores que foram concedidos, os senhores não pagaram até hoje. Então, deem uma olhada na conta de resto a pagar processados, que é a conta de fornecedores. Da mesma forma que a gente pede para que os senhores deem uma olhada lá no saldo de empenhos a liquidar, para que a gente não tenha saldo residual lá, para que esse saldo acabe sendo escrito em resto a pagar sem necessidade e a gente possa fazer as anulações. Deem uma olhada também na conta de fornecedores. Temos auditorias que liquidaram despesa e até hoje essa despesa não foi paga. Uma das questões pode ser aquela relativa à regularidade fiscal da empresa. E aí algumas auditorias ainda podem estar naquele processo de mandar o ofício para que a empresa regularize a questão. E a gente reitera sempre o ofício para depois comunicar a Receita Federal e a Previdência para que eles possam fazer esse ajuste. Agora, caso alguma auditoria ainda tenha este procedimento em andamento, se já foi feita a comunicação à empresa, pode liquidar a despesa. Lembrem que uma despesa... as normativas do TCU, eles deixam bem claro que despesa liquidada serviço prestado é serviço pago, senão se configura enriquecimento ilícito da administração. Agora, é claro que para que eu pague esse serviço, a gente tem que tomar alguns resguardos, e um deles é checar a regularidade fiscal da empresa. Se a empresa não tiver com a devida regularidade, a gente, não é porque ela prestou o serviço que a gente já vai correr e já vai fazer o pagamento. E aí é aquela nota técnica que a gente tem expedida para todas as auditorias com relação ao passo a passo que cada órgão tem que tomar para que a gente se resguarde e depois realize o devido pagamento. Mas agora, no final do ano, caso alguma já esteja com a despesa liquidada, deem uma olhada e realizem o pagamento, porque se ela já está liquidada é porque o fiscal já atestou. E aí tem que checar qual foi o motivo pelo qual essa despesa está lá liquidada e a gente não pagou a empresa ainda. E eu estou olhando aqui, nós temos uma UG que está com um empenho de 2008, inscrito em resto a pagar até hoje, com uma despesa liquidada. Eu não vou dizer aqui quem é. Mas deem uma olhadinha nessa conta de fornecedores, porque eu não acredito que um empenho de 2008 a gente ainda está até hoje, 10 anos depois, com essa despesa ainda para ser paga para essa empresa. É R$ 8.800. Dei uma checadinha lá, porque o dono dessa empresa já nem conta mais com esse dinheiro, coitado. Nesse caso, a gente pode cancelar, né, doutor Afonso? Pode, doutor. Bom, permitam-me mais duas palavrinhas aqui. Refiro-me ao nosso ato normativo número 65. Ele estabelece algumas pequenas orientações a respeito da própria gestão orçamentária e financeira. Um dos pontos aí importantes, e isso poderá atender, inclusive, essa questão, ou pelo menos minimizar, melhor dizendo, essa questão de resto a pagar. Nele, e não posso precisar aqui o artigo, fala o seguinte, que material permanente deva ser adquirido no primeiro semestre. Por que essa orientação? Preferencialmente, porque se eventualmente uma licitação tornar-se deserta, enfim, nós tivermos que ampliar esse prazo para uma nova licitação, muitas vezes ela pode acontecer mais no final do exercício, pode gerar um resto a pagar e comprometer o orçamento. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a facilidade, a dificuldade de nós fazermos o remanejamento de material permanente para custeio, por exemplo, é mais complicada. E segundo e terceiro, nós temos prazos para fazer isso estabelecido pelo governo federal. Nossas janelas que não são do nosso controle, eu não posso alterar, por isso que gera um problema. Esse é um ponto que eu peço a todos. Onde é que nós poderíamos minimizar essa questão? Também em janeiro, conforme o próprio ato 65,
diz que cada unidade deve elaborar o seu calendário de licitações. Procure fazer um calendário de licitações mercê do que está contido no plano de ação, mas colocando sempre que possível toda essa parte de material permanente, enfim, da parte da classificação, investimento de uma maneira geral, no primeiro semestre. Até junho, julho, por aí, resolve uma questão muito grande aqui para nós e para cada um, que aí evita o comprometimento, se muitas vezes acontecer. Por exemplo, se tem uma ata de registro de preços feitas em época inoportuna e adquirir numa época também que a empresa não pode entregar, embora tenhamos assinado o feito empenho e assinado o contrato feito empenho, evidentemente, pode gerar a pagar mais um comprometimento. Então as atas, se forem feitas, quanto mais cedo no ano, elas, tanto melhor será. A utilização delas também, porque o orçamento existe desde o primeiro dia do ano. Caso seja necessário fazer um remanejamento de recursos, nós faríamos aí observado a legislação. Esse é uma questão importante. Outra que eu peço, que também está contido no nosso ato 65, também não posso precisar lá o artigo, é que lá nós dizemos o seguinte, que todos os contratos não devem ser assinados no mês de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. No final do ano, por óbvio, pelo aspecto, às vezes, da dificuldade de alocarmos mais recursos. Ou até mesmo por não termos tempo de fazer um remanejamento. E no início do ano, porque muitas vezes nós não temos orçamento. Então, se ele tiver naquele período que medeia março a outubro, para nós todo será o ideal. E temos muito. Isso esvazia um pouco aquele trabalho que tem, por exemplo, a assessoria de licitações. Né? Se tiver que fazer uma prorrogação de contrato, não faça de tal sorte que ele caia nesse período, jogue ele fora desse período. Porque muitas vezes nós podemos fazer, evita um problema que ele é recorrente. Isso gera um problema muito sério, até mesmo para uma projeção orçamentária. Porque quando nós buscamos, e todos devem observar, devem ter percebido, quando a gente analisa o orçamento de qualquer ano, a gente analisa linha por linha. São algumas milhares de linhas que nós analisamos. A parte anterior, os valores pagos anteriormente, as projeções seguintes, e a nossa preocupação é a emenda 95 de novo, por isso que eu faço essa referência. Em 2015, 2019, desculpa, aquele acréscimo para pagamento que nos foi dado pela emenda, para pagamento dos reajustes de salários, acaba. Só que em 2020 tem uma dúvida muito grande que a gente está tentando, já estamos conversando com ela desde o ano passado, que é o seguinte, em 2020, o que vai acontecer? Se não temos mais o acréscimo do 0,25, ele cairá? Bom, com o reajuste dos servidores no próximo exercício, cuja última parcela acontece em janeiro, somente nessa questão aí nós já temos um decréscimo orçamentário de quase 12% em custeio e investimento. Já é um problema seríssimo. Se cair esse 0,25 em 2020, se a base for alterada, eu teria mais uns 10% de redução, mais uns 20%, portanto, de comprometimento orçamentário. Se eu somo isso ao resto a pagar que fica, então acaba a gente ficando tendo excluídos do orçamento quase um terço dele. Então é um problema que está. Esta questão eu tenho cuidado de colocar para aqui para o tribunal, está contido no meu estudo, o estudo que eu aprovei no nosso expediente administrativo, seja do ano passado que aprovou o orçamento para esse ano, seja para ano que vem da mesma forma. A análise é muito parecida, nós vamos pouco mais que mudando, a gente vê claramente um decréscimo muito grande, se compromete às necessidades dos órgãos. Como eu disse, a gente procura não tirar, ou melhor, não gerar maiores problemas para a primeira instância. Mas pode ser que no momento seguinte a gente não consiga mais fazer isso daí. Então o calendário de citações, ele ajuda muito, porque ele estabelece uma programação de despesas ao longo do exercício e facilita aí o nosso trabalho. Aí, o Will falou aí um outro problema que a gente tem, que é a nomeação. as novas nomeações. Porque a própria emenda que nos limita
Não só ela, mas a LDO também limita e a lei orçamentária também limita. Então, quando nós fazemos um parecer, é uma preocupação. Nós sabemos que todo dia aparece um claro, todo dia alguém está saindo. Então, é um problema da nossa força de trabalho. Mas nós temos que seguir, infelizmente não, por força até legal, nós temos que seguir a legislação que existe. Então, nós temos esses problemas aí também, eles impactam o orçamento. Agora, a legislação foi estabelecida em relação à emenda, porque até então nós não tínhamos esse problema. Até então, essa pagar era uma beleza, porque crescia o nosso orçamento. Agora, ao contrário, bem falou o Regis aqui, em 2016 para 2017, nós pedimos encarecidamente que houvesse um bocado de resto a pagar. Assim, por quê? Para a gente fazer limite. Feito o limite, acabou. Agora, o resto a pagar que entra, o que vai acontecer? Ele vai cortando o limite. Então, essa é a nossa grande... e aí, às vezes, tem uma cultura, não falo que isso acontece nas auditorias, mas tem uma cultura na Justiça Militar de deixar resto a pagar. Isso não é de agora. Nós estamos vendo um caso aqui agora. Né? Então, nós estamos tentando mudar essa cultura, não porque eu acho que eu creio sim que ela deva ser mudada, mas também por um fato superveniente, que é a emenda 95. Bom, sob o ponto de vista aí da nossa área, seriam essas palavras que nós gostaríamos de deixar, essas orientações. Estaremos aqui à disposição também para algum questionamento que vier a ser feito. Doutor Afonso, boa tarde, Arizona. Sim, doutor. Tudo bem? Cumprimentando o senhor, a todos, né? Um cumprimento que eu deveria ter feito no início. Então, doutor Regis, toda a equipe, doutor Afonso, Ivo, os colegas Jorge Luiz, Maurício, que estão aí na videoconferência. Um grande abraço a dona Alzair, né, seu Ademar, Júlio, a dona Bernadette. Mas a pergunta que eu faço ao senhor, doutor Afonso, essa questão que o senhor tocou, que é muito importante, de não termos contratos vencendo ali no início do ano, final do ano, é uma questão que eu tenho vivenciado, enfrentado há muitos anos, e eu confesso que sem grande êxito. Aí eu queria pedir, não agora, não vamos resolver isso agora, mas se a sua equipe, ou não sei se seria a do Regis, pudesse fazer um rolzinho pequeno de sugestões e nos passar depois sobre como sair desse círculo vicioso. Porque se nós tentamos fazer contratos com menor duração, renovações com menor duração, a empresa normalmente não aceita. Nós temos que consultar a empresa cerca de 90 dias antes se ela aceita ou não. Normalmente, se assim, em vez de 12 meses vamos renovar para 9, a empresa provavelmente não aceita. Contratos emergenciais são complicados para fazer um mandato tampão, para fazermos aí uma nova licitação mais adiante, justificando, talvez, colocando como justificativa justamente o fato de tirar o vencimento do contrato desse período, digamos assim, de outubro ou de novembro até fevereiro ou março. Então, se pudesse nos passar umas dicas de como sair desse círculo vicioso, seria muito importante, porque eu confesso que a gente tem tratado desse assunto há vários anos e sem êxito. É muito difícil sair dessa situação. Muito obrigado. Bom, essa é uma questão, doutor, que nós podemos aí buscar também uma maneira de tentar minimizar, mas eu peço aqui ao Regis que tem um dado aqui importante para falar sobre essa questão. Doutor Arizona e todos os demais colegas que estão aí nas supervisões das auditorias, a gente sabe que essa questão de termos um contrato que às vezes se encerra nesse período que a gente solicita para que não seja a database dos contratos, é uma coisa que foge à nossa competência, porque muitas vezes pode acontecer de uma empresa falir, pode acontecer da empresa realmente não querer, a gente tem um distrato por força maior e acaba a gente tendo que ter um emergencial ou ter um contrato que ele pode acabar sendo celebrado nesse período. O que já aconteceu em algumas auditorias, e isso a nossa assessoria de licitações e contratos, ela já aqueceu essa possibilidade em alguns pareceres dela, quando da análise do edital de licitação, foi que na cláusula de vigência do contrato,
eles colocam uma redação que deixe claro que o presente contrato, para fins de adequação da database a qual para fins de delimitação da database de renovação anual do presente contrato, ele será celebrado inicialmente por 9 meses e a partir de então, sucessivamente a cada 12 meses. Né? Até o término do prazo do limite, observado o limite dos 50 meses permitido pela lei. Né? Então já aconteceu de nós termos uma cláusula híbrida da vigência, deixando claro, porque nós já tivemos experiências em que a gente, exatamente como o senhor havia dito, para fazermos com que o contrato não se encerrasse ou tivesse uma database nesse período de outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, às vezes a gente celebra um contrato por 9 meses. Aí nós já tivemos pronunciamento da nossa assessoria jurídica, no sentido de que, se eu celebrar o contrato inicial por 9 meses, os iguais e sucessivos períodos eu só vou poder fazer de 9 em 9 meses. Aí isso acaba mudando, a cada 9 meses que eu celebro, acaba ficando móvel a database desse contrato. Sendo que a database da vigência, não a database do reajuste, porque a database do reajuste ela realmente só é devida após 1 ano de efetiva prestação de serviço. Por isso, a gente já teve alguns contratos, de algumas auditorias, e se não me falha a memória, foi em foros, em que a gente fez uma cláusula, uma redação híbrida, deixando bem claro na cláusula de vigência do contrato que o primeiro ano ele vai se dar por tantos meses e a partir daí de 12 em 12. Agora, depois, se o senhor desejar, a gente pode tentar localizar essa cláusula e fazer um modelinho para encaminhar. A gente encaminha para o pessoal da seção de administração aí do senhor. Não, obrigado, já entendi. Obrigado, Regis. Dispõe. Minha parte. No mais, gente, agradeço a todos a participação, agradeço o doutor Arizona, doutor Jorge, doutor José Maurício por nos ter prestigiado nesse evento de caráter operacional, cuja intenção realmente é auxiliá-los para que a gente tenha um final de ano tranquilo em matéria de execução orçamentária, financeira e contábil. Agradeço a todos os supervisores, a todos os fiscais de contratos, a todos os servidores que estão presentes aí nos assistindo. Solicito àqueles colegas que porventura não tiveram oportunidade de assistir e que, caso desejem alguma dessas informações, relatem a eles, que depois dessa gravação ficará disponível para que eles possam assistir e tirar alguma dúvida. Desde já nos coloco aqui à disposição, seja a minha equipe, o Dr. Afonso também está deixando à disposição toda a equipe dele para que a gente entre em contato e resolva qualquer questão que os senhores tenham alguma dúvida durante esse encerramento do exercício. Agradeço aqui o apoio da Diretoria de Tecnologia da Informação, de TIM, que está realizando a gravação desse evento e que nos está possibilitando esse link direto com todos vocês. Agradeço aqui a Elisângela, que é a nossa adjunta, que é ela que possibilita e faz todos os contatos aqui para que a gente tenha condições de operacionalizar esse evento. E a todas a minha equipe e os colegas que estão aqui presentes, desejo a todos um Feliz Natal. Aqueles que porventura a gente não tenha condições de se falar daqui até as festividades. E um próspero ano novo, muita saúde e paz para todos. Muito obrigado, doutor Afonso. Também, da mesma forma, aproveito uma oportunidade ímpar para a gente. E essa tecnologia nos favorece dessa forma, porque muitas vezes só o telefone, pelo menos na presença da imagem, nós nos aproximamos mais também. E também, colocando as mesmas palavras que o Regis, é um Natal cheio de felicidades, um ano novo cheio de realizações, e que Deus esteja com todos nós. E obrigado aí por estar conosco. Doutor Afonso, doutor Afonso, doutor Regis, gostaria de me manifestar antes do término. Primeiramente, para dizer que essa foi uma oportunidade singular. Há 10 anos que atuo como gestor e essa foi a primeira oportunidade que nós tivemos de fazer uma reunião desse nível. Quem é preocupado com a gestão deve estar sempre atento e buscando as informações necessárias para que o exercício orçamentário
a execução orçamentária e a parte contábil seja feita de acordo com aquilo que a legislação exige do TCU. Eu espero até que essa não seja a única, que para o ano que vem nós possamos ter mais oportunidades como essa. E gostaria de não deixar passar essa oportunidade para dizer que o doutor Ruslan também está presente, está lá no cantinho ali, escondido, mas daqui eu estou vendo ele. E também gostaria de fazer... Desculpas, doutor Ruslan, a gente não sabia que o senhor estava por aí, me desculpe. Gostaria só de, para não perder a oportunidade de fazer alguns reparos. Foi falado aí sobre o aumento dos magistrados. Nós não tivemos coisa nenhuma de aumento. Porque teve uma revisão, como manda a Constituição, de 2016. Claro que para o orçamento vai ter aumento, mas para os magistrados não teve nada de aumento. Sem um auxílio moradia foi perda, porque vamos ter que recolher imposto de renda agora em cima do que entrar. Mas só para não deixar passar despercebido. E também em relação ao pagamento dos veículos, eu já venho conversando com a Bernadette já desde o mês passado, porque nós assinamos, se não me engano, o empenho foi de outubro, 4 de outubro, por aí, foi isso, Bernadette? 4 de outubro. E já se passaram 60 dias e até agora nós não temos nenhuma informação de quando vamos receber esses veículos. É algo que nos preocupa e a gente não tem controle sobre isso. Até se fosse possível aí do tribunal alguém tomar uma providência para ver se a gente recebe logo esses veículos, porque realmente a gente, assim que receber, vai efetuar o pagamento, E demais também desejo a todos aí os colegas que compareceram um Feliz Natal, um Ano Novo próspero, muita saúde e que todos nós consigamos, para o ano que vem, ter uma vida melhor do que foi 2018. Obrigado. Mais alguém? A gente está falando em veículos, com relação ao destino, vamos desfazer depois veículos. Destino, a doação, nenhum deles pode ser feita esse ano, Até porque já está meio em cima. Doação. Isso. Com relação à doação, doutor Ruslan, nos perdoe por não ter visto o senhor aí antes. Com relação à doação, justamente por força da lei eleitoral, é porque nada pode ser realizado até agora, 1º de novembro, E realizar um processo de doação agora no final do ano, normalmente os órgãos não costumam fazer, justamente porque eles estão nesses procedimentos de encerramento de inventário, de exercício, para evitar que eles tenham bens móveis e trânsito no inventário. Então é normal que a gente inicie esse processo a partir de março do ano que vem. Principalmente após a finalização da comissão de inventário de cada auditoria. E aí os senhores já colocam no relatório de inventário agora de 2018 a manifestação do desejo de proceder à doação da viatura e aí já abre o processo específico de desfazimento de bens. Isso significa que, em tese, se recebermos o carro ainda em dezembro, também não temos notícia, se recebermos ainda em dezembro, nós vamos declarar que temos 6 automóveis na auditoria. Mas o outro já estará em processo de doação, porque a data do inventário, ela sai com data de 31 de dezembro, ou às vezes ela sai com data de 1º de janeiro, relativa ao exercício. E já colocando o carro como bem ocioso, porque ele ficará ocioso com a chegada do novo, já está sendo feita a declaração de que ele vai estar em processo de baixa, Mais alguém, então, queridos? Só tenho novamente que agradecer, muito obrigado a todos. Qualquer coisa estamos aí, então, à disposição. Obrigado, Regis. Aí eu tive que me ausentar aí para audiência aí, tem mais 2 inocentes aí para audiência de custódia. Mas obrigado aí a todos aí pelo apoio também. Agradeço aí a gentileza, sempre o Regis, doutor Afonso, Ivo, toda a equipe.
e dizer assim que, de fato, aí, se não fosse vocês, eu não estudei para isso, né? Muito obrigado. A nossa função aqui é muito árdua e não fosse o apoio de vocês, não seria possível, tá? Muito obrigado a todos e estamos à disposição aqui. A gente está com um desfalque sério, Dona Neiva foi internada, enfim, vamos tentar trabalhar da melhor forma possível para fechar tudo tranquilo aí o ano. Perfeito, doutor Jorge. Bote o Sebastião para ligar para a gente dia e noite que a gente ajuda ele aí, tá bom? Mas ela queria vir aqui no SAMU. Tá certo. Então pronto, gente. Muito obrigado. De Curitiba, nossos votos de Feliz Natal, boas festas, muita saúde, paz e que Deus nos abençoe a todos. Aquele é o doutor Jorge. Amém. Amém. Salvador. A Demar não poderia deixar de falar, né? É claro. Você não vai falar?